Graça e paz, criança. Que bom estar aqui de volta. Muito feliz em saber que você parou aí um pouquinho para nos ouvir. Mas eu queria saber se você está me ouvindo. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se você está me ouvindo mesmo. E se eu bater isso daqui? Deu para me ouvir? Vou tirar a prova. Deixa eu ver se me ouviu mesmo. E se eu fizer esse barulhinho? Será que tem aqui dentro? Será que você consegue descobrir? Isso a gente vai saber aprendendo sobre a diferença entre ouvir e escutar. Uai, pastora, mas não é a mesma coisa? Será que ouvir e escutar é a mesma coisa? Como que pode alguém ouvir e não escutar? Sabe o que está acontecendo hoje? Muita gente está preferindo mais falar do que ouvir ou escutar. Mas por que será que está acontecendo isso com as pessoas? É exatamente sobre isso que nós vamos meditar. As pessoas precisam entender a diferença entre ouvir e escutar, porque as duas coisas não são iguais. Ouvir está relacionado ao som, à audição, né? Ao ouvido, e ele precisa estar limpinho para que você consiga ouvir bem. Escutar já é diferente de ouvir, porque escutar está relacionado ao que você compreende, ao que você consegue captar, ao que você consegue prestar atenção. Mas ninguém consegue escutar sem primeiro ouvir. Você precisa ouvir para escutar, ouvir para entender. Compreenderam? Então, é importante que você aprenda a escutar, a prestar atenção no papai, na mamãe, no professor, na professora, no pastor, na pastora. É necessário você ouvir e escutar para poder compreender. Quem escuta, medita, e quem medita, aprende. E é por isso que a gente está estudando sobre isso hoje, para que você aprenda não só a ouvir, mas também a escutar. Ok? Agora, crianças, nós vamos refletir sobre algumas imagens. Presta atenção nessa primeira aí. Será que esse menininho está prestando atenção? Será que ele está ouvindo ou está escutando? Conversa aí com o papai e com a mamãe. Descubra aí. E aí? A próxima imagem que eu quero que vocês observem é um menininho que está bem quietinho, prestando atenção na aula. Mas será que ele está ouvindo ou ele está escutando? Será que essa criança está ligada, está antenada no que a professora está falando? Pensa aí comigo. A terceira imagem é a professora ensinando. E aí tem uma pergunta, ela fez uma pergunta, lançou na sala de aula a pergunta e um monte de dedinhos levantados. Será que essa turma está ouvindo ou está escutando? E aí? Se todo mundo quer falar, se todo mundo levantou o dedinho, essa turma é uma turma atenciosa? É uma turma que está ouvindo ou é uma turma que está escutando? Hein? Agora, essa próxima imagem, olha que bonitinho. Tem uma mãe conversando com o filho. Será que esse filhinho está entendendo? Será que ele está compreendendo o que a mãe está falando? Será que ele está ouvindo ou ele está escutando? A próxima imagem mostra um bebê ouvindo o papai ou escutando o papai? O que será que esse bebê está fazendo? O papai está conversando com ele, está ensinando algumas coisinhas para ele, mas será que ele está atento? Será que ele está ouvindo? Será que ele está escutando o papai? Olha essa próxima imagem aí. Essa daí mostra que desde quando o bebezinho está lá na barriga da mamãe, ele já consegue ouvir e escutar. E aí ele consegue entender, ele consegue identificar a voz do papai. Quando o Xandinho era bebê, eu lembro que ele mexia demais na minha barriga
e eu ficava agoniada. Aí o pastor Daniel vinha e cantava pertinho da barriga, ali ele acalmava e ele entendia direitinho que era hora de ficar quieto. A próxima imagem mostra uma situação. Essa situação tem dois irmãozinhos brigando. E aí, será que esses irmãozinhos estão ouvindo ou escutando o papai e a mamãe? Quando a gente só ouve, entra por aqui e sai por aqui. Mas quando a gente ouve e escuta, a gente obedece. E é assim que Deus deseja que a gente viva. E é assim que Deus quer que a gente faça. Obedeça não só a mamãe e o papai, mas obedeça o professor, a professora. Obedeça a sua palavra. Amém, crianças? E essa próxima imagem aí que vocês estão vendo é algo que acontece muito, viu? Quando a Juju era pequena, minha filha, ela tinha mania de querer colocar o dedinho lá na tomada, naquele buraquinho ali. Por isso que muitos pais têm que colocar algo para proteger esses dedinhos, viu? E a mamãe ensina e o papai ensina, ó, não pode colocar o dedinho ali. Mas a criança, ela às vezes não escuta, ela só ouve. E é preciso ouvir e escutar para obedecer. E aí a Juju uma vez, ela colocou o dedinho lá mesmo. E aí ela viu que doía, ela teve que comprovar. E aí ela olhava todas as vezes depois do susto, depois do choquinho que ela tomou, ela olhava e dizia assim, mamãe, dodói, mamãe, dodói, dói. O ouvir e o escutar ajuda a gente a obedecer, mas quando a gente não obedece, existe a consequência. Olha a cara desse bebezinho aí, será que ele tá afim de obedecer? Tô achando que não, viu? E se não obedece, existe a consequência. Às vezes a mamãe fala assim, para de ficar subindo no sofá, para de ficar pulando o menino toda hora, pode se machucar. Aí você não ouve, você ouve, mas você não escuta e daí você machuca, às vezes até algo mais grave, quebra o braço, igual essa imagem que vocês vão ver aí, olha só, a menininha com o braço quebrado. Isso aí é a consequência da desobediência. Todas as vezes que a gente não ouve, existe uma consequência, sim. Então, crianças, vocês precisam aprender a ouvir e a escutar, porque quando você ouve e escuta, você é abençoado. E quantos de vocês desejam ser abençoados? Então, aprendam a ouvir e aprendam a escutar, que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre sua vida, tá certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus!